Olá, bom dia. Vim aqui gravar um videozinho. Tô aqui com o meu novo celular que eu comprei agora há pouco porque o meu anterior pifou. Fiquei uma semana sem celular e, e é exatamente sobre isso que eu vim falar. Dessa desconectividade que eu tive durante essa semana, como muitos chamam, um detox das redes sociais por uma semana. Parece pouco, mas rapaz, vou te falar. A gente só descobre o quanto a gente está viciado nessas redes sociais depois que você fica um tempo ali sem o celular, né? E hoje em dia o celular ele é uma coisa que não é só por vício, né? Ele tem uma utilidade. Você tem o teu banco, as tuas coisas eletrônicas, as tuas contas, as tuas tudo tá ali na mão, né? Hoje a gente querendo ou não, a gente é refém da tecnologia. Ponto final. Não tem. Dinheiro não existe mais quase, né? É tudo Pix, então, enfim. E eu fiquei essa semana assim, o telefone pifou de uma hora para outra totalmente, fiquei totalmente ilhado sem telefone e de repente eu me vi obrigado a me redescobrir assim, tipo, cara, tipo, eu trabalhava durante o dia, chegava à noite e a maior parte do tempo eu ficava ali distraído no telefone, seja com coisas úteis quanto com coisas inúteis, né? Porque a rede social tem isso, né? Se distrai num vídeo de gatinho ali, deu. Você perde o resto da vida assistindo vídeos de gatinhos. Tudo bem, né? Ainda bem que é vídeos de gatinhos, né? Mas sempre tem outras porcaria ali. Né? Rede social é um lixo tóxico às vezes. Tem um lado bom, mas é muito difícil você filtrar o tempo todo, né? Mas enfim. E aí eu fiquei essa semana. é, Fiquei exatamente uma semana assim, tendo que me reinventar. Daí, tipo, fazia um tempo que eu já não estava lendo os meus livros. Nem TV eu já não tava assistindo, sabe? Tipo, até o celular tem tudo, né? Tem vídeo, tem filme, então eu acabo assistindo tudo no celular, nem TV eu não tava assistindo. Eu voltei a assistir TV, assisti um filme, como voltei a ler um livro, e, e voltei a refletir sobre coisas da vida durante essa uma semana, assim, que eu não tava tendo tempo para refletir, né? Coisas de acontecimentos, como coisas filosóficas e existencialistas da vida, né? Que a gente geralmente quando a vida da gente ela tá totalmente ocupada em tarefas de trabalho, em tarefas de lazer, como o celular que se torna um lazer também, né? A gente quando a gente está imerso em distrações, geralmente a gente não tem tempo para fazer uma revisão das coisas da vida, né? E também não tem não só da nossa vida pessoal como da sociedade, do mundo, porque eu sempre falo isso, as pessoas elas muito poucas observam a si mesmas, né? Mas muito mais pouco ainda observam ao seu redor, né? Eu digo que a gente, no geral, a humanidade é míope, para não dizer cega, né? Tem até um filme, aquele ensaio sobre a cegueira do. Esqueci o nome do. Enfim, o filme é Ensaio sobre a Cegueira. Tem livro também. Eu assisti o filme, é claro, porque é mais fácil. Mas, mas eu quero ler o livro, que deve ser muito interessante. Do Saramago, né? Ensaio sobre a Cegueira. Enfim, só me lembrei disso porque fala um pouco sobre esse tema, assim, o quanto a humanidade está cega, né? E o quanto a gente está distraído com essas coisas, o celular, com a mídia, e o quanto que as propagandas, as tendências midiáticas moldam a nossa percepção da realidade. De repente eles vão lá e através da propaganda, pouco a pouco eles vão te introduzindo ao que você deve seguir. E aí quando vê você, a sua concepção de vida, a sua ideologia nem é sua, você está só reproduzindo o que eles te introduziram através da propaganda. E tudo para você se tornar um consumidor implacável, para eles ganhar dinheiro. Né? Então, tipo,
São várias coisas, são várias coisas. Mas o que eu queria falar sobre mais era sobre isso, sobre esse detox, essa desintoxicação que eu fiz durante uma semana que me fez refletir várias coisas. E eu acho que exclusivamente eu vim falar sobre dois filmes também nesse mesmo vídeo aqui. Eu quero falar sobre dois filmes que eu assisti, coisa que fazia muito tempo que eu não estava assistindo, e eu sou muito chato com filme, eu gosto de assistir filmes que tenham conteúdo, e é difícil julgar o filme pela capa, né? Então é complicado. Daí eu dei a sorte de assistir dois filmes que eu gostei muito, os conteúdos me trouxeram uma reflexão para a vida muito interessante, e eu gostaria de deixar eles como dica e falar um pouquinho sobre eles, né? O primeiro filme que eu assisti é o filme Django. Acho que é um desenho, uma animação, né? Muito bem, gráficos muito bons, inclusive. Aliás, diga-se de passagem que os desenhos eles estão trazendo mensagens muito mais construtivas é, para nós do que muitas vezes os filmes para adultos, né? É muito gozado isso, cara, porque tipo, você bota um filme de desenho animado e você tem altas lições pra vida ali. E você bota um filme para adulto ali, sei lá, é filme de tiroteio, é filme de psicopata, é filme não sei do que. Tem uma coisa muito errada nisso. Que bom, né? Porque daí as crianças pelo menos vão ter a chance de ter uma base mais filosófica através desses filmes animados, né? Que eu recomendo para os adultos, principalmente. E aí esse filme Django é um desses filmes, né? Nesse filme Django conta a história ali de um camaleão que eu não peguei o início, eu perdi uma parte do início, mas eu peguei a principal ali, né? Eu sei que ele caiu na estrada e teve uma crise existencial, né? Muito nós, seres humanos, né? Contando assim. Ele teve uma crise existencial e não sabia mais o sentido da vida. E esse camaleão aí, o Django, ele. Oh, cara, eu me apaixonei por esse filme, vocês têm que assistir. Ele teve a crise existencial e caiu na estrada, em busca do sentido da vida. E aí ele acabou indo lá numa cidadezinha no meio de um deserto, onde havia uma comunidade, e lá havia muita escassez de água, total, total, né? E aí tinha outros serzinhos lá como ele, né? Mas tudo encenando como se fosse um vilarejo, uma humanidade, uma cidade ali, né? Uma cidade no meio do deserto. E aí lá ele chegou e já fizeram dele xerife da cidade, tem todo um contexto, ele começou a descobrir as corrupções que havia, estavam desviando a água daquela comunidade para construir uma cidade maior, ultra evoluída, e aquela população ali ia ser exterminada, porque já não servia mais para o sistema, né? Aquele povo com escassez de água, e o prefeito da cidade era um corrupto. Então tem várias histórias assim. E o Django, no meio de tudo aquilo, ele achou um propósito. Ele estava sem propósito na vida, né? E aí várias coisas acontecem, ele passa por várias decepções, assim. Ele sempre otimista, tentando ajudar os outros, assim, mas tipo, ele era um. De certa forma, ele parecia um fracasso, né? Até o momento que ele foi expulso da cidade lá porque ele não conseguiu resolver o problema lá. As pessoas do mal, os políticos e tal lá tomaram conta. Aí o Django foi embora. Aí no caminho ele teve umas visões lá, sempre com alguns sinais do universo. Lá ele acabou descobrindo uma solução e com muita coragem ele retornou à cidade para lutar contra aquilo. Ele descobriu um propósito, ele conseguiu trazer a água de volta para a cidade. Claro, o filme ele é muito mais tem muitas mensagens nesse filme ali. Tô falando bem por cima, mas ele mostra muito sobre a nossa realidade, né? Sobre as mentiras sociais que a gente tem, sobre as lutas e sobre um propósito que a gente pode ter na vida, né? Que muito além da nossa ambição pessoal, né? Você vê que o Django ele cai na estrada numa crise existencial porque tipo, cara, ele percebeu que viver para trabalhar apenas era muito pouco, né? Daí de repente ele vê, pô, eu tô trabalhando só para sobreviver, que merda de vida é essa, né? Tipo, e aí cai na estrada ali, tem crise existencial, buscando um sentido. Aí ele descobriu esse sentido ajudando os outros, né? Ele descobriu que ele podia fazer alguma coisa pelas pessoas, já que ele tinha um talento para isso, né? De alguma forma, uma coragem, uma coisa que era só dele, né?
E aí, pô, esse filme me traz muito isso, né? Tipo, o quanto a gente, às vezes, a gente se sente um inútil, ou a gente tem uma crise existencial que a gente não acha o sentido da vida, e a gente pensa que o problema tá na gente, mas não tá. O problema realmente é que a nossa sociedade ela não tem mais um sentido assim, tipo, cara, as pessoas estão trabalhando apenas para enriquecer. É apenas no âmbito egoísta pessoal, não tem uma coisa coletiva, né? E qual a importância dessa coisa coletiva? É você perceber que a sua vida, que as coisas ao seu redor é uma extensão de quem você é, entende? Tipo, é como que se a lição que eu tiro assim é que tipo é como se você só vai ser realizado de fato se as coisas ao seu redor também estiverem boas. Não basta só você criar uma ilha, você enriquecer, ser super bem sucedido, entre aspas, porque ser bem sucedido, segundo o sistema, é você ser um filho da puta egoísta que trabalha só pra si mesmo, não vê os outros, enriquece e tudo mais, e essa coisa toda que você já sabe, né? Porque eu não acho errado você ter grana. O problema é quando o foco da sua energia é só nisso, o foco da sua vida é só isso. Né? Você se torna um cara mesquinho, você se torna um cara com uma visão muito míope, muito estreita da vida. Né? Então, quando o Django tem uma crise existencial, ele parte em busca disso e ele percebe uma satisfação enorme quando ele vê os outros, ajuda os outros, quando os outros confiam nele, quando os outros vê aquele brilho nele. Isso é uma satisfação do altruísmo, né? Eu digo que tudo é energia, né? A energia do altruísmo é isso, é você esquecer um pouco de si, você enxergar um pouco os outros e você querer o bem dos outros. E, e procurar achar um sentido na vida nesse sentido, de não só olhar para si mesmo, mas olhar o mundo ao seu redor. Perceber que o mundo ao seu redor é uma extensão de quem você é, né? Enfim, e aí o outro filme, para ser um pouco breve, senão eu vou ficar aqui, meu Deus, já tá em 12 minutos esse vídeo. O outro filme, eu até anotei o nome aqui porque eu esqueci o nome. O filme que se chama Encontro Marcado. É um filme com Anthony Kiedis, acho que é assim que fala o nome. Eu vou ver depois porque eu acho que eu tô. Acho que não é Anthony Kiedis, não. Olha só que Kiedis, de onde é que tira esse Kiedis? Anthony Hopkins. Eu não sei falar o nome, tá? Eu não sou americano, não sou inglês. Mas é Anthony Hopkins. Hopkins, uma coisa assim. Eu adoro esse ator. Eu não sou um cinéfilo. É cinéfilo que se diz? Meu Deus, eu não sei nada dos termos, cara. Como é que o cara vem gravar vídeo se não sabe os termos? Mas tudo bem. Eu não sei, é o Anthony Hopkins, uma coisa assim. E o Brad Pitt. Em que o Brad Pitt interpreta um personagem que é a morte. E o Anthony Hopkins, esse aí, ele interpreta um personagem que ele é um empresário bem sucedido, pelo que deu pra ver, assim, extremamente bilionário. E aí, um belo dia, a morte aparece pro Hopkins ali e. pro Anthony, né? E, e diz que chegou o fim dele. Só que a morte ela quer tirar umas férias, ela quer curtir um pouco a Terra. Então ele faz um trato: olha, era pra mim te levar hoje. Mas. Ah, tô dando spoiler do filme aqui, mas. Porra. Mesmo que eu fale desse filme, tem que assistir pra ver, é bastante rico em detalhes. E aí, tipo, ele fala pro Hopkins ali, né, que é o dia da morte dele, mas como a morte quer experienciar a vida aqui um pouco, quer ficar um pouco na Terra, quer entrar de férias um pouco, ele dá essa chance pro Hopkins ali, ó, eu vou ficar mais tempo aqui na Terra, então tu me recebe, me mostra um pouco da vida aqui, e assim tu vive mais um pouco, tu tem tempo de conviver com a tua família. E aí, tipo, pô, é isso que acontece. Pô, e a partir disso tem várias reflexões. E esse filme, assim, ó, em resumo, eu não vou ficar falando tudo que aconteceu, né? O filme. Não vou estragar o filme das pessoas, mas, tipo, é, esse filme, ele traz muita mensagem sobre a morte. E como é interessante, assim, cara, porque, tipo, o que eu aprendi, o que a gente aprende quando a gente reflete sobre a morte
é incrível. Esse filme ele faz a gente olhar para a vida de outra forma. Ele faz a gente repensar assim várias coisas assim, tipo, cara, o que realmente é importante. Esse filme me fez perceber assim o quanto o momento, o quanto a gente deve ter cuidado com as pessoas ao nosso redor que compõem a nossa vida, né? Porque a vida ela é realmente ela é muito frágil. Tem gente que está tão mergulhado assim no ganho, tá mergulhado nisso, tá mergulhado naquilo, que esquece que, porra, que pode dar um escorregão ali, bater com a cabeça no meio-fio e morrer. A vida tem isso. Então, tipo, a morte, assim, vocês têm que assistir o filme porque ele vai tem várias mensagens aí. Mas eu vou falando mais assim do que esse filme trouxe, né? A morte, ela nos traz muitos ensinamentos, né? E eu acho que um dos mais importantes assim é o desapego. Não é o desapego no sentido de que você não deve sentir apego pelas pessoas, pelas coisas. Não, você tem que sentir amor. É pelo contrário. A morte ela te faz você ter um apego diferente. Ele faz você ter um apego no sentido de que não de posse, mas de cuidado. Ele faz você perceber, cara, como as coisas são preciosas, sabe? Ele faz você perceber que, cara, não é o dinheiro que importa, mas é o que ele está promovendo na sua vida, né? Por exemplo, pô, você sentar numa mesa e você ter um pão pro café, você ter um alimento que seja ali pro seu café da manhã, seu almoço, e você perceber que várias pessoas não estão tendo isso. E você perceber como isso é valioso. Você ter a sorte de estar vivo e ter aquilo ali. Ou então você pensar assim, cara, o cuidado que você tem que ter com as pessoas. Principalmente com a família, né? Eu acho assim. No sentido de, poxa, essas pessoas vão morrer, cara, né? Essas pessoas vão morrer, não entrar. Você tem uma intriga com alguém aí, com outra pessoa, cara, o que que tá? Essa intriga é uma coisa pesada pra você, uma coisa que, né? Mas até que ponto não tá? Isso tá só ferindo teu ego. Daqui a pouco essa pessoa que você tá de mal aí por besteira vem a falecer, cara, no estalar de dedos e e aí, né? E aí fica aquele vazio. Depois você vai ficar remoendo. Poxa, cara, eu tava de mal com essa pessoa por causa de uma besteira tão insignificante. Uma diferença tão tola. Claro que às vezes depende da outra pessoa, né? Às vezes você quer se aproximar, a outra pessoa também não ajuda, né? Mas tem isso. Mas o importante é a gente perceber isso, cara. O quanto a morte ela nos traz lições, assim, ela nos faz perceber o valor da vida. Elas nos faz perceber a transitoriedade, o quão frágil é a vida. E a partir disso, você olhar para a vida com um cuidado diferente. Você sentir mais entusiasmo com coisas que antes você não sentia, porque quando você percebe que as coisas vão acabar, que você pode morrer a qualquer momento, você passa a ter um olhar diferente sobre essas coisas. Você passa a ver, poxa, cara, como essas plantas são bonitas. E eu passava por elas todo dia sem perceber isso. Correndo pro trabalho, correndo atrás de dinheiro. De repente você para e fala, porra, a riqueza tá aqui. É esse momento presente. Eu acho que a morte ela chama a gente muito pro momento presente, né? De olhar para as coisas que como passageiras. E olhando para as coisas como sendo passageiras, a gente tem a chance de aproveitar mais, né? De absorver mais as experiências que essas coisas nos proporcionam, de observar mais, de parar. Um exemplo besta, besta não, né? Mas tipo um exemplo assim singelo, você passar por uma planta, por exemplo, é uma coisa que eu tenho feito. Já faz anos que eu faço isso, né? Eu não posso me queixar, de uma forma ou de outra eu tenho já aprendido essa lição da morte já faz um tempo, né? Então eu tento aproveitar o máximo que eu posso. Mas uma lição, por exemplo, você passa por uma planta, uma flor, ah, que bonita. Cara, mas me diz assim, a cada 100 pessoas, quem é que para, observa a flor e vai lá sentir o perfume daquela flor? Cara, tem gente que passou pela vida sem sentir o perfume da flor, cara. Ah, parece uma bobagem, parece uma bobagem, mas tipo,
Eu vou citar um exemplo. Aqui onde eu trabalho, por exemplo, tinha um canteiro de jardim. Eu sou jardineiro, né? Tinha um canteiro de jardim e tinha várias plantas ornamentais que foram plantadas ali. As pessoas do senso comum só passam e percebem as flores ornamentais. Mas no meio delas nasceu uma flor silvestre, uma planta que para muitos é considerada uma erva daninha. E ela, eu conheço essa planta por andar no mato. Inclusive eu tô falando aqui, eu tô olhando ela. Não repare a bagunça aqui, tem umas coisas bagunçadas aqui, mas ela, eu plantei ela lá no jardinzinho lá fora. Eu tirei ela do jardim. E aí essa planta ela dá um pendão e ela tem uma flor que o perfume dela é excepcional. O perfume dela é excepcional. Ele tem um cheiro de mel tão sutil assim que você é um perfume que você só percebe quando você cheira ela. Então, quando eu cheirei a primeira vez o perfume dessa flor, eu pensei, cara, que flor bonita, que flor interessante, né? Que perfume único. Você não vai achar em frasco de perfume francês nenhum esse perfume. Quer dizer, talvez alguém já tenha feito, eu não conheço. Mas o que acontece? As pessoas, sem conhecer o perfume dessa flor, viram essa planta ali, viram os pendão dela, achando que era uma erva daninha, foram lá e arrancaram as florzinhas dela. E eu fiquei assim, observando, cara, como é que pode, né? As pessoas passam pela vida sem perceber a riqueza que tá ali. Elas nunca vão saber que elas só arrancaram aquilo ali porque elas não sentiram o perfume daquilo. E talvez até mesmo se sentissem não valorizam essas coisas. Mas cara, a vida tem muito disso, né? A morte ela traz essa lição assim que tipo, cara, os prazeres da vida às vezes estão nas pequenas coisas, nas coisas ao nosso redor o tempo todo. Não é lá nas coisas supimpas que a propaganda fala que não é, sabe? Quem tá cego focado naquilo ali é porque tá inundado de propaganda, não consegue perceber a vida ao seu redor, né? Então a morte ela traz isso, ela faz a gente valorizar pequenas coisas, faz a gente valorizar pequenos gestos, faz a gente valorizar as sutilezas, a delicadeza que a gente tem uns com os outros e é isso. Poderia ficar aqui falando, mas olha só, já está 22 minutos de vídeo. Eu nunca consigo gravar um vídeo pequeno. Gostaria de ser mais breve, mas falar de certas coisas é difícil, principalmente filosofia, né? Porque, tipo, eu tô aqui com um milhão de coisas. Se eu for citar exemplos, citar e contar história aqui, eu fico com certeza mais de hora. Então, é isso. Então, essa semana que eu fiquei aí sem telefone, eu pude refletir mais um pouco sobre o sentido de estar vivo, que foi o que o filme Django me trouxe, né? De você ter um objetivo além dos seus objetivos pessoais, egoístas, que é só pra você, né? Você olhar pra sociedade, olhar o que você pode fazer pra melhorar o mundo ao seu redor. E essa coisa, e o filme do Encontro Marcado, com Anthony Kiedis e o fugiu o nome do outro ator ali, depois eu lembro. Mas é esse sobre a morte, né? Então me trouxe muito essa lição, uma reflexão muito grande sobre estar mais presente, chamar atenção para você estar mais presente com a vida, sair um pouco dessa matrix de propagandas, das tendências que o mundo nos coloca, que quando vê a gente nem percebe, mas a gente está correndo atrás do que eles nos colocaram a correr atrás. Porque ninguém ensina você a parar para sentir o perfume das flores, ninguém ensina você que a gente tem que cuidar mais da família, que a gente tem que cuidar mais dos amigos, que a gente tem que se conectar mais com a natureza. O sistema, as escolas não ensinam isso pra gente. Ensinam que a gente tem que se tornar uma máquina, trabalhar, trabalhar, trabalhar e buscar dinheiro, dinheiro, dinheiro. E às vezes até quando as pessoas alcançam dinheiro, elas esquecem qual é o sentido daquilo ali. É. Esquecem o sentido daquilo ali, ou então confundem a vida com luxúria, com exageros. E todas essas luxúrias e exageros não é bem por aí, cara. Não é bem por aí o sentido. Acho que a gente pode descobrir um sentido muito mais profundo em pequenas coisas. Inclusive, para finalizar esse vídeo, eu falo isso, né? Que
e eu sempre vou falar sobre isso, que riqueza não se mede pela quantidade de dinheiro que se tem. Cara, e essa tecla precisa ser batida. As pessoas continuam nessa sociedade confundindo riqueza com dinheiro, riqueza com dinheiro. O dinheiro ele pode te proporcionar capacidades, mas nem sempre, nem sempre. Eu vejo pessoas que encontraram seu equilíbrio vivendo uma vida com pouco. Não significa que as pessoas precisam se contentar com pouco ou muito, mas o pouco ou muito é um fator relativo para você se sentir rico, para você se sentir realizado, para você se sentir satisfeito. Eu acho que o principal é a conexão que você tem com a vida. Com dinheiro ou sem dinheiro, se você não tiver conexão com a vida, não vai adiantar nada. Agora, se você tiver conexão com a vida, tanto faz a sua condição financeira. Você pode ser, você pode ser feliz e realizado comendo um pão seco quanto comendo caviar. Vai depender do sentido de que você encontrou em si mesmo de estar aqui nesse planeta. O quanto você é capaz de observar a vida ao seu redor e buscar compreendê-la. E principalmente, olhar para dentro de si e buscar compreender a si mesmo. E às vezes, para a gente compreender um pouco melhor a si mesmo, a gente precisa se desintoxicar daquilo que a sociedade, através de suas propagandas, fica nos inundando o tempo todo, nos dizendo quem a gente é. A gente passa a vida inteira com uma sociedade nos dizendo quem a gente deve ser para encontrar um sucesso, quando na verdade a gente só vai descobrir esse sucesso sendo quem a gente é. E para a gente descobrir quem a gente é, a gente tem que se fechar um pouco com o mundo lá fora, olhar para dentro, ficar sozinho, ficar sozinho. Aliás, essa semana que eu fiquei aí sem celular, eu fiquei sozinho. Eu moro sozinho, não tenho muito. Pra falar a verdade, não tenho amigos aqui. Faz um ano que eu tô aqui na cidade onde estou morando. Eu não tenho, tipo, tenho uns conhecidos por aí, né? Umas amizades que eu vejo lá de vez em quando e tal, mas não tenho amigos, não tenho conexões aqui ainda, né? Mas isso é bom, a gente ficar um tempo assim, porque muitas vezes até inclusive a gente às vezes está rodeado de amigos que às vezes não tem nada a ver com a gente. Aliás, a minha vida nesse momento ela chegou a esse ponto de eu ter bem quase nada de amigos, justamente porque eu comecei a sacudir a árvore das amizades e foi caindo todo mundo. Porque, cara, não adianta você ter uma multidão de coadjuvantes ali, de figurantes, não é coadjuvante. Você não adianta ter uma multidão de figurantes ao redor da sua vida. Você tem que ter pessoas que você se conecta de verdade. Pessoas que você pode falar da sua alma e que te entendem. Porque pessoa pra beber, pra ir pra festa, pra jogar futebol, pra jogar videogame, pra fazer sexo, até pra isso, né? Relações vazias, isso você encontra em qualquer lugar, né? Basta você fazer o que o sistema diz pra você se sentir importante, você encontra. Mas pessoas que falam de essência, pessoas que vão entender você se sentir à vontade pra você falar da sua alma, vai ser muito poucas pessoas que vão te ouvir. E essas que vão te ouvir são verdadeiramente aqueles que são amigos de verdade. E tá em falta, o mundo tá escasso disso. Então, antes de esperar que os outros sejam esse amigo, talvez a gente deva observar nós mesmos e aprender a ter essa sensibilidade e aprender a ser diferente nesse sentido. Poder ser amigos dos outros. Poder dar uma palavra como é o que eu tô fazendo agora. Eu tô gravando esse vídeo aqui, cara, eu não ganho nada com isso. E nem tenho essa pretensão. Não tenho, quero ser youtuber, não quero ser porra nenhuma. Se isso acontecer um dia, talvez aconteça, não é a minha pretensão. A minha pretensão justamente é ser amigo da humanidade, poder transmitir alguma coisa. E, inclusive, curiosamente, me lembrei de Jesus Cristo agora, que Jesus Cristo disse. Jesus Cristo disse, tem uma passagem assim na Bíblia que Jesus Cristo diz, até me emociona assim, porque eu gostava muito de ler a Bíblia, lá meados do passado. Jesus Cristo diz assim, ele diz que não tenho sido vosso mestre, nem nada, eu tenho tratado vocês como amigos, Jesus dizia assim, né? O amigo é aquele que fala das coisas de dentro, né?
E era o que Jesus fazia, cara. Jesus tocava a alma das pessoas, cara. Jesus fazia as pessoas se abrir, fazia as pessoas pensar nessas coisas. E eu acho que isso tem muito no aprendizado que a gente tem que ter por aqui, né, na Terra. A gente aprender a olhar para nossa alma, a respeitar a nossa alma, porque você só vai respeitar a alma do outro e perceber a alma do outro, você só vai ter empatia com os outros quando você tiver empatia consigo mesmo. Quando você tiver delicadeza para consigo mesmo, quando você tiver delicadeza para com as plantas, para com aqueles seres vivos que ninguém dá nada, que todo mundo despreza, quando você tiver simpatia com os animais e consigo mesmo, aí talvez você vai poder ter sensibilidade para perceber as pessoas ao seu redor de fato, né? Claro que nem não espere agradar a todo mundo, porque, cara, a gente fala uma pérola para as pessoas e as pessoas vão pisotear. É a fase delas, né? Assim como já chegaram para mim, talvez, em algum momento da vida e falaram alguma coisa muito grandiosa e naquele momento eu não tinha capacidade, nem empatia, nem sensibilidade para perceber e acatar aquela mensagem. E hoje sou eu que estou aqui falando um vídeo, tentando transmitir uma ideia legal, de uma percepção pessoal, que foi uma coisa que foi uma semana que me ajudou, esse detox, e eu estou transmitindo essa ideia. Então, assim, ó, para finalizar o vídeo, agora está 31 minutos de vídeo, gratidão a quem ficou assistindo até aqui, sinal que estou transmitindo alguma coisa boa. Para finalizar esse vídeo, dizer que, meu, vão para a natureza, caminhe de pé descalço na terra, beba bastante água, se desconecte um pouco da internet, vá para a natureza, deixa o telefone em casa, ou bota no modo avião, você vai querer tirar foto. Acho que a foto não é uma coisa ruim. A foto é uma espécie de arte. Que bom, assim, quando você para enquadrar uma planta, uma coisa, assim, pra tirar uma foto, é sinal de que você tá apreciando a natureza. Aliás, indico muito isso. Tirem fotos da natureza. Isso ajuda muito na sensibilidade humana, né? Então coloca no modo avião, vai fazer uma trilha, vai pra natureza, vai pra um parque, vai ouvir, vai prestar atenção nos passarinhos, cara. Né? Desliga um pouco as músicas. As músicas às vezes, cara, não interessa, a música é boa, tá? Às vezes a gente precisa dar umas férias pros ouvidos. Eu fiz isso essa semana, como tô fazendo aqui hoje, só ouvindo o barulhinho da chuva. Maravilha. E é isso. E assistam esses filmes se vocês quiserem aí. Vai ser Django e Encontro Marcado. Tenham um bom dia para todos.